Para ter rastreabilidade, eu tenho que ter uma dessas duas coisas aí, ó. Ou calibração, ou MRC. Calibração, já falei o que que é. Você pega um equipamento, um instrumento, e leva para calibrar. O que que é leva para calibrar? Vai chegar um cara lá e vai passar padrões e fazer leituras. Com base nisso, ele vai construir uma tabela de indicação, erro, né, referência, indicado, erro e incerteza. Ele faz essa tabela, ele, na verdade, ele fez a primeira etapa da calibração, né? E a segunda etapa é você que faz. Você pega a tabela que ele te vendeu, né, e usa para prever valores para aquele instrumento. Então, se o instrumento está medindo 5, eu sei que ele está medindo 6, porque na calibração tem um erro. É, é mais ou menos isso, a grosso modo, né? E o material de referência, né, é similar a uma calibração, só que ela não é aplicada a um instrumento, é aplicada a uma propriedade de um corpo, tipo concentração. É uma solução preparada por um laboratório acreditado para ser um produtor de material de referência e documentada, mostrando quais padrões ele utilizou para fazer aquele material de referência. Dessa forma, conectando o seu MRC à cadeia de rastreabilidade. E aí acontece uma coisa muito engraçada. Muita gente pensa que no laboratório, a calibrar o equipamento garante rastreabilidade. Não, não garante. Comprar MRC garante rastreabilidade. Não, não garante. O que que garante? Usar na prática, no experimento? Também não. Garante isso aqui, ó. Olha lá. Isso é que garante. Aplicar as correções no modelo de medição. Isso é que dá a rastreabilidade. A rastreabilidade é uma propriedade matemática, né? Ela tem que ter um elemento, uma entidade dentro do modelo de medição que a represente. De que adianta você calibrar a balança e na hora de medir você não colocou a correção? Que adianta você calibrar uma vidraria e na hora não colocar a correção? Então não adianta, né? Não tem rastreabilidade. Agora, para ter, eu posso ter uma coisa ou outra, ou ambas, né? Recuperação de um MRC, no caso do MRC, no caso de ruído, não chama MRC, né? Chama um padrão de som, um padrão de intensidade de som. É o mesmo papel do MRC, né? É um padrão rastreável. Aí você tem, se você aplicar a correção com esse padrão, você tem o resultado rastreável. Se você aplicar a correção de calibração daquele instrumento calibrado, você tem um resultado rastreável. Por quê? A equação do mensurando está constando a correção que tem a propriedade da rastreabilidade. Então, a propriedade da rastreabilidade só é transmitida ao resultado se houver uma variável aleatória que contemple a sua informação, né? Como você acha que essa propriedade é transmitida? Você acha que basta calibrar equipamentos? Não. É preciso incluir as correções. Qual dessas opções seria a melhor evidência de rastreabilidade metrológica de um resultado de uma titulação? Pode ser qualquer ensaio, né? Falei titulação aqui. Certificado de calibração da bureta? Não. Certificado de calibração da balança? Não. Certificado do material de referência? Não. Diploma de doutorado do analista? Não. O que é a resposta? A correção utilizada no modelo de medição é o que dá a rastreabilidade. Cumprir os requisitos da norma 1725, olha que curioso isso. Não garante rastreabilidade, né? Só que aqui eu tenho que corrigir essa frase, porque a norma tem um item que ela deixa ali bem sutil, que ela pede que você corrija os resultados, seja por MRC ou por calibração. Então, na verdade, eu vou tirar essa frase, porque tem um requisito lá que fala de correções, que nem todo avaliador dá atenção para ele, de fato, se você cumprir todos os requisitos à risca, você garante a rastreabilidade. Então, vou tirar essa frase aqui. A metrologia tem os olhos voltados para o modelo de medição. Um exemplo aqui de calibração. Vou calibrar o equipamento. Tá. Qual que é a diferença de calibrar e fazer um ensaio? Não muita. Aos olhos da metrologia, não muito. A diferença principal entre calibração e ensaio é a forma com que o modelo de medição começa. Toda calibração precisa começar com um raciocínio como esse aqui, ó. Erro de calibração é igual ao valor medido menos valor do padrão.
E aí você vai trabalhando essa equação de acordo com a sua área do conhecimento. Toda calibração visa medir, o mensurando de uma calibração é o erro. Só essa a diferença, né? No ensaio, você não tem como mensurando um erro. Você tem um valor de propriedade daquela amostra. Na calibração, o mensurando é um erro, né? Portanto, se eu chamar aqui, ó, a grandeza chamada calibração, correção de calibração, ela vai ser o sinal contrário do erro, desde que essa calibração seja feita contra um padrão, não contra um valor de referência. Ou um valor de referência, não, um valor nominal, né? Assim sendo, eu posso chamar que a grandeza medida vai ser a grandeza em condição de repetibilidade mais a grandeza obtida da calibração, que é chamada de correção de calibração, que vem do certificado, mais a resolução do equipamento, que é a sua correção. O erro de calibração, em geral, tem sinal oposto à correção de calibração. Existe uma exceção quando a referência não é um padrão, em si um valor nominal. Quando que isso acontece? Por exemplo, em calibração de volume. Quando se calibra volume, você não calibra contra um padrão de volume. Você calibra por uma balança contra um valor nominal, né? Teoricamente, aquele volume é 100 ml. Então, a sua referência é 100 ml. Assim sendo, o valor de maior confiança, de maior hierarquia, é o valor medido, e não o valor de referência, né? Aí você tem a exceção de que a correção de calibração é igual ao erro de calibração. Não tem esse, mas a maioria das vezes eu troco o sinal. Rastreabilidade e controle de qualidade. Isso aqui é um detalhe importante de discutir. Isso cai naquelas perguntas que geralmente me fazem. Ah, mas a temperatura não entra na incerteza. Ah, mas o padrão, não sei das quantas, entra na incerteza. O que que entra, o que que não entra? Primeiro que essa pergunta tem que parar de ser feita, porque não é assim que a gente fala, né? Não existe essa coisa de certeza entra, não entra. Você tem que perguntar assim: essa variável aleatória está no modelo? Essa grandeza deveria estar ou não estar no modelo? Essa que é a pergunta que o metrologista deveria fazer, né? E não ficar chamando as coisas de incerteza entra ou não entra. Porque incerteza é somente a consequência da grandeza. Um modelo perfeito, ele consideraria infinitas variáveis aleatórias, porque tudo no universo vai afetar aquela medição. Obviamente que a gente tem que parar num bom senso, né? Eu vou pegar as variáveis que eu tenho primeiro, que tem significância, que tem informação relevante a respeito delas e que me ajudam a estimar o resultado, né? Então você pega as grandezas que são relevantes. Ah, vai pegar a umidade do ar? Para sua medição é relevante? Ela varia tanto assim a ponto de acabar com o seu equipamento para você considerar essa certeza? Em geral, não. Então você despreza, né? Não tem jeito. Ah, a pressão atmosférica varia na hora da sua medição? Aí você tem que avaliar com a área do conhecimento, né? Se varia, ela deveria estar no cálculo ou na estimativa do resultado. Se não está, é porque tem alguma coisa, né? Mas, se mesmo assim ela perturbar o resultado, você tem que considerar uma correção devido à variação de pressão atmosférica, né? E nem sempre isso é fácil de fazer. Então, às vezes, o pessoal quer ficar inventando moda demais, ensaio de química, por exemplo, considerar a temperatura do laboratório como abre aspas, fonte de certeza, né? Não é bem assim. A temperatura do laboratório é controlada, varia ali no máximo 1,5 graus, 2 graus, para mais ou para menos. Essa variação, obviamente, que não impacta o resultado, né? E eu faço o controle, eu gasto dinheiro, eu invisto no controle da temperatura, justamente para não ter que botar no modelo. Senão seria ridículo. Para que eu estou controlando a temperatura se eu vou ter que considerar essa grandeza e, por consequência, sua fonte de incerteza, né? Agora, se realmente é algo muito melindroso, um volume mínimo que dilata, aí eu entro com a correção de dilatação devido à variação de temperatura. Então, a ideia é essa, é você jogar um modelo hipotético perfeito e separar aquilo que é desprezível, aquilo que é prático. E você vai ficar, obviamente, com o modelo prático, né? Coloquei até XM, e de XM até XM o que foi desprezado, né? Que aqui poderia ser até infinito, né? Então, o que eu desprezo? Coisas muito irrelevantes,
coisas que eu não tenho a menor possibilidade de ter acesso a essa informação. Ah, como que a temperatura afeta o ensaio como é que fala? De calibração de massa. Ah, a temperatura muda a densidade do ar, muda o empuxo e tal. Mas será que precisa disso no seu modelo? Você calibra a massa nesse nível? Talvez o Inmetro precise. Talvez você mexer na sua balança, não. Né? Então, nós temos que ter bom senso do que é controle de qualidade e do que é grandeza envolvida na estimativa do resultado. Né? Obviamente, se eu estou tentando controlar uma condição experimental e se eu não conseguir controlar, aquele ensaio é desfeito, é cancelado, aquilo não deve entrar em estimativa de resultado nem na estimativa de incerteza. Todo procedimento deve ser modelado por uma equação representativa e viável. Desprezamos algumas variáveis que poderiam perturbar o resultado por sua insignificância ou falta de conhecimento sobre elas. Exemplos. Massa da amostra provavelmente vai entrar na grandeza envolvida, né? Se eu estou achando alguma coisa que tem a ver com massa. Volume também. Temperatura ambiente, depende. Se eu estiver controlando muito bem, aquilo ali não tiver uma variação significativa, ela é desprezada. Umidade do ar, depende, muitas vezes desprezada. Densidade da água, muitas vezes desprezada. Só não é desprezada quando eu estou calibrando volume, né? Ou alguns ensaios, por exemplo, de densidade. Aí eu tenho que considerar a densidade da água é medida. Ela não é uma constante suposta, né?